Olá, para quem ainda não me conhece, eu sou Ivana Freitas, psicóloga clínica e sou especialista em terapia familiar e de casal pela PUC de São Paulo. Muitas vezes nos sentimos frustrados e também perdidos diante das birras. Não entendemos os motivos e já tentamos de tudo e muitas vezes, quanto mais tentamos amenizar, mais piora a intensidade da birra. Se você já passou por essa situação, aproveita para curtir o vídeo, porque esse vídeo é para você que deseja respostas para entender por que as crianças fazem birra. Vamos lá? Primeiro de tudo, precisamos saber o que é birra, tá? Se nós formos pegar no dicionário, birra é um ato ou disposição de insistir obstinadamente em um comportamento ou de não mudar de ideia ou de opinião. Então, é a mesma coisa que teimosia. É um sentimento ou demonstração de aversão ou antipatia resistente e que é motivada por algum capricho, por implicância, má vontade. Então esse é o significado da palavra birra. Só que o que acontece? A birra, ela é extremamente comum em bebês e crianças pequenas, com idade mais ou menos de 1 a 4 anos. E é através da birra que as crianças enfrentam e demonstram as suas emoções de raiva, de dor, de medo, de tristeza, de frustração, de ciúmes. Jean Piaget, que é um psicólogo suíço, ele definiu esse período como egocentrismo infantil, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. O que diz esse conceito de Piaget? Ele diz respeito a uma ausência da percepção do outro. Por isso que a criança nessa idade, ela não consegue entender as necessidades das outras pessoas. Ela apenas entende as suas necessidades e as suas próprias vontades como sendo algo urgente e imediato. Por isso que Piaget colocou essa fase como a fase do egocentrismo, né? Às vezes nós falamos, né, quando vimos uma criança que não quer dividir o brinquedo dentro dessa faixa, nossa, como ela é egoísta. Não sabe dividir o brinquedo, não, realmente ela não sabe. Provado cientificamente que nessa fase do desenvolvimento elas não têm essa capacidade de dividir e saber o que é do outro, tá bom? Isso significa que a capacidade de enxergar as necessidades do outro ainda está em desenvolvimento. Então, nesse período, é esperado da criança um comportamento infantil mais individualista, dificultando a aceitação dos limites das normas que são estabelecidas pelos pais e pelos educadores, né? Então a criança não é teimosa, a criança ainda está em desenvolvimento e não entende as regras e os limites. Então a birra, ela é um sintoma de que a criança não está mais conseguindo lidar com algo que está acontecendo com elas, tá? E como elas não conseguem diferenciar os sentimentos das emoções, e não conseguem comunicar de uma forma clara, né, através da fala, da comunicação verbal, elas acabam se comunicando, né, através de uma forma primitiva, ou seja, aquela forma que ela aprendeu desde quando ela nasceu, ou seja, chorando, gritando, se esperneando, né? Então os especialistas, eles explicam que até os 4 anos de idade, o que acontece com a criança fisicamente? Atividade cerebral, que fica no hemisfério esquerdo, que é responsável pelo pensamento lógico, ainda não está desenvolvida. E isso explica cientificamente, fisiologicamente, por que as crianças pequenas não entendem as nossas explicações, as nossas proibições e não entendem também as promessas, porque elas não sabem contabilizar tempo,
tá? Então acaba sendo um esforço em vão exigir esses comportamentos dela, não é mesmo? E a gente quer, né, que a criança entenda, achar que é teimosia, que está fazendo para te provocar. Nada disso. Ela só está em desenvolvimento e aprendendo a se comunicar com as pessoas, porque elas ainda não entendem as necessidades dos outros, tá? Então, a birra, ela é um comportamento que resulta de uma etapa do desenvolvimento do cérebro, tá? Que geralmente o cérebro, se nós formos, né, analisar, ele atinge o amadurecimento pleno somente por volta dos 20 anos. Então, até lá, ainda estamos desenvolvendo as nossas habilidades cognitivas, emocionais, nossas funções, né, cerebrais, tá bom? Então, vamos entender que é uma fase. E até lá, né, diversas ligações dos neurônios são realizadas para que o cérebro possa comandar todas as nossas funções motoras, cognitivas e socioemocionais. E conclusão que nós chegamos com essa informação, que a birra nada mais é do que a resposta de um cérebro imaturo que ainda não sabe lidar com as suas próprias emoções e seus sentimentos, tá? Então, o que acontece? Nas situações que a criança enfrenta estresse, fome, exaustão, cansaço, frustração, exposição a ambientes muito barulhentos ou com muitas pessoas, fazem o cérebro da criança liberar adrenalina e o cortisol, tá? E esses hormônios são os responsáveis pelos ataques de fúria dos pequenos, que ao contrário do que dizem e que nós ouvimos dos nossos parentes e amigos, tá? E até de nós mesmos, a birra não é um mau comportamento ou falta de pulso e limite dos pais. Apenas mostra para nós que a criança está em pleno desenvolvimento, demonstrando a sua própria personalidade e a sua vontade, né, que ela está expressando naquele momento. Então, apesar da criança estar em um processo natural de amadurecimento do cérebro, esse comportamento ele não é aceitável e nem compreendido socialmente, tá? Na maioria das vezes, eles deixam os pais frustrados, perdidos, sem saber como agir. E isso afeta todo mundo. Os pais, os espectadores, que acabam vendo o momento da birra, e as crianças também que não estão sabendo comunicar o que elas estão precisando. E são mal compreendidas, tá? Então é difícil hoje em dia, né? Nós não temos ninguém que tenha vivenciado ou visto uma birra acontecendo, tá? Porque é extremamente aceitável nessa idade as crianças fazendo birras. Quem não viu birra é porque não conviveu com criança, tá? A questão é que geralmente esse comportamento é extremamente criticado, é incompreendido, não é aceito e é julgado pelas pessoas. E isso faz com que os responsáveis fiquem em uma situação extremamente constrangedora, né? Muitos pais, inclusive, acabam sendo muito críticos em relação à sua própria competência de educar. Só que, na verdade, nem todos os pais compreendem que é apenas uma fase, não só os pais, as pessoas que estão em volta. Que essa é uma forma de comunicar algo que a criança pequena não compreende e que gera um desconforto para ela. Tá? As crianças nessa idade, elas não sabem comunicar e diferenciar os seus sentimentos. E as birras, então elas se tornam uma forma de comunicação para a criança lidar com as suas emoções mais complexas e as emoções difíceis que elas estão começando a vivenciar. Então, nessa fase, elas estão explorando cada vez mais o ambiente e explorando também as relações entre elas e os seus familiares.
Então elas já andam, já têm uma certa autonomia, e aí elas vão testando seus limites, né? Porque é a comunicação, só que ainda são extremamente dependentes dos adultos, e não é por teimosia, é porque ela está em momento de exploração. Elas não sabem regular e lidar com essas emoções. Elas não sabem falar o que sentem, porque o seu vocabulário também está num processo de aprendizagem e ainda é muito limitado. Então, como eu mencionei aqui, já que elas não sabem descrever e falar o que sentem, elas acabam se expressando através das ações que elas já conhecem desde o berço, que é o choro, é o grito, é o se espernear, é chutar, é bater, é puxar cabelo, é se jogar no chão, tá? Quase como um surto, tá? Um surto entre aspas, que deixa todo mundo à volta sem saber o que fazer e acreditando que aquilo é um mau comportamento, um ato de desrespeito. E na verdade é a forma dela também tentar descobrir o que está acontecendo com ela naquele momento. E embora as birras sejam um processo de amadurecimento infantil, muitas crianças mais velhas, tá? Inclusive adolescentes e adultos, também fazem suas birras quando se sentem sobrecarregados, não é verdade? Quando eles têm alguma dificuldade emocional, porque muitos não possuem habilidade de regulação emocional, né? Então, eles não conseguem controlar suas emoções e os seus impulsos diante do estresse, da frustração e das dificuldades. Quem nunca viu um adulto se descontrolar emocionalmente no momento de raiva, no momento de estar sendo criticado ou de se frustrar? Então não é uma coisa tão fácil assim, né? Se fosse fácil, todos os adultos já teriam aprendido e os adolescentes também. Então vamos ter calma, vamos ser compreensivos nessa etapa do desenvolvimento da criança. Então as birras, né, mesmo que elas sejam um comportamento biologicamente natural em bebês e nas crianças pequenas, claro que elas devem ser observadas, devem ser compreendidas e também orientadas pelos pais, né? Os pais precisam ter uma postura empática e acolhedora, porque agora, nesse momento, quem não sabia agora sabe que esse comportamento faz parte do desenvolvimento natural da criança. Então é muito importante entender, né, tanto os pais quanto educadores, que a criança até 4 anos, elas são incapazes de controlar suas emoções. Quando você entende isso, isso vai ajudar você a compreender a criança, vai fazer com que você entenda que isso é um processo, que não é que você está fazendo nada errado, vai tirar um peso de culpa gigante que geralmente nessa fase traz, né? Como se eu não estivesse dando conta de nada. E também vai fazer com que você entenda que ela não está desafiando a sua autoridade ou sendo mal criada. Ela apenas precisa ser acolhida e aprender a se acalmar, porque o seu cérebro ainda é incapaz de obedecer comandos e lidar com sentimentos e emoções. E vai caber ao adulto ajudar essa criança a colocar os seus sentimentos em palavras e ensinando com paciência estratégias para ela ir gerenciando essas emoções. E inclusive ajudar ela, né, a lidar com esses sentimentos, né? Por isso que você tem que estar muito calmo e paciente. Lembrando que a birra, tá? Ela costuma ser mais intensa entre 1 e 3 anos de idade. Só que ela pode se prolongar até os 6 anos. E se os pais, né, os responsáveis e educadores não souberem como orientar as crianças de forma adequada, respeitando essas limitações da fase, né, entendendo que essas explosões de raiva são uma forma de comunicar algo que está ruim para ela, e isso pode permanecer até a vida adulta. Isso que é muito importante nesse período, ter esse acolhimento, ter essa empatia, né? Entender e explicar para as pessoas que estão à volta, né? Às vezes até compartilha esse vídeo com aquela pessoa que fala assim, olha, teu filho é tão mal comportado, né? Aproveita e compartilha esse vídeo. Fala assim, ó, tá vendo? Não é que eu não tenho limites, é natural dela, ela tá aprendendo, o cérebro dela tá em desenvolvimento. Aproveita para orientar também os familiares e os seus amigos, né? Às vezes eu vejo pais deixando de sair com as crianças em lugares públicos ou visitar amigos e parentes porque tem vergonha do comportamento dos filhos que estão nessa idade.
Então é preciso orientar, entender e conhecer a fase do desenvolvimento que teu filho está. A questão é a seguinte: infelizmente, muitos pais e educadores podem, sem querer, tá? Não é querendo, intensificar as birras. E ao invés de amenizar, a criança fica mais agitada e a birra fica muito mais intensa. Então, por isso que no próximo vídeo eu vou falar sobre os principais erros que os pais cometem quando tentam amenizar a birra. Porque nós erramos tentando acertar. Só que semana que vem, às 8 horas, eu vou estar no chat ao vivo durante a estreia. Nós vamos falar sobre esses erros dos pais e educadores que costumam gerar e intensificar as birras. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Se inscreve já no canal, ativa o sininho, que aí você vai ser notificado cada vez que novos conteúdos forem colocados. E lembrando que nas estreias eu vou estar ao vivo no chat. Muito obrigada, um abraço e até o próximo vídeo.